noite, você está aqui comigo no canal Acervo de Memórias, aqui no Instagram M Selvas. Nessa noite nós temos um convidado incrível, ah, já temos alguns seguidores aqui conosco, já estão sendo avisados, você pode aproveitar e já chamar os seus amigos, chamar os seus convidados para estar conosco agora. Entrou o Marques, Marlu, bem-vindos. Gostaria de convidar a todos vocês para estar conosco aqui. Meu pé da Eduardo. Tudo bem? Hoje à noite nós já estaremos aqui, estamos com o Bisnaga me avisando, o Rafael Marques me avisando que já está por aqui. Mas será que é o meu pé? Entrou? É você? Eu não sei qual é o seu endereço aqui, Bisnaga. Se for o meu pé da Aldor, já entrou. Será que é esse? Cabana Caveira. Ô, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Aqui, já estou com o Bisnaga aqui. Vamos convidá-lo para estar conosco. Esse que é uma pessoa incrível. Entrou, Gesa. Tudo bem, Gesa? Paz do Senhor para todos vocês. É, é uma alegria estar com todos vocês aqui. Vamos já com o querido Rafael Bisnaga. Ah, é o cunhado. Oi, queridão. Tudo Boa noite, bem? tudo bem? Prazer te conhecer, viu? Prazer é meu. Te acompanho aí desde que você entrevistou meu primo Fábio do Posto Acuidade. Aham. E sim, já era para eu estar com você já há mais tempo, sabe? Mas eu fiquei doente, eu tive o Covid, sabe? Aí atrasou tudo, mas graças a Deus, tudo deu certo e nós estamos aqui. Amém. E você? Graças a Deus, tudo bem com você, Bisnaga? É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. É incrível ver um testemunho como o seu, assim, tão impactante. Sim. E eu gostaria que você se apresentasse aos nossos seguidores, né? Você é casado, você mora onde? Pode contar tudo aí para nós estamos bem curiosos para saber de você. Legal. Então, o prazer é meu de estar aqui trocando essa ideia contigo. Eu sou natural de Francisco Beltrão, aí no Paraná, né? Sou Hum, natural daí, mas hoje eu vivo aqui na Praia Brava, em Itajaí, na divisa com Balneário Camboriú. Moro aqui já tem 7 anos. Sou uhum, casado há 12 anos. 12 anos. 11. 11 anos. E tenho um uhum. filho de 7 anos. Sou tatuador. Também faço alguma ilustração. Trabalho com desenho, na verdade. Não só com tatuagem em si. E sou pai de família. Adoro ciclismo, andar de bicicleta. E andar de bicicleta é um exercício de meditação e oração incrível, sabe? Eu sou uma pessoa Uhum, simples. É basicamente isso que é a minha vida, gira em torno da minha família e da arte que eu crio. E é isso aí. uhum. Então, você quer que eu te chame de Rafael, de Rafa ou Bisnaga? Independente, me chamam de tudo isso e Marques também. Então, eu vou te chamar de Bisnaga, porque assim que o Fábio me apresentou a você, e daí eu acho que deve ser seu apelido assim, bem carinhoso, né? Que o pessoal É, te chama. tranquilamente. Então, qual a sua idade, Bisnaga? É chato perguntar isso? Não, tudo bem. Mas Não, você é tudo bem, jovem, né? menino. Eu Uhum, faço 40 anos dia 4 de agosto agora. Sou de 81, 4/8 de 81. uhum. Porque assim, o que eu acho incrível é essa geração, né? A sua geração, com o estilo de vida que vocês têm, tudo isso, terem uma vida tão impactante com Jesus. Eu nasci num berço.
católico, né? E depois eu parti para a nova era. Eu nasci para Cristo com 31 anos. Sim. Então, eu vendo Deus tocar todo tipo de gente no mundo inteiro, em qualquer lugar, em todas as idades, esse nosso Deus da Bíblia, né? Uhum. Todas as vezes eu fico impactada, sabe? Eu fico assim impressionada, fico emocionada, encantada de ver como isso acontece mesmo. Então, eu queria que você contasse para gente a sua vida antes de conhecer a Cristo, como foi, como era, o que você quiser dizer, é claro. Claro. E depois como foi o seu encontro, a sua decisão em caminhar com Ele. Então, a minha história, ela tem início ainda no meu berço, né? Eu conheço, eu tive acesso, digamos assim, a toda a parte teórica, bíblica, desde berço. Uhum, Na questão aprendizado da palavra de Deus. Eu nunca frequentei uma catequese católica, por exemplo, mas eu era um frequentador da escolinha dominical. Você me entende? uhum, Então, o contato com as escrituras eu já tive desde criança, né? O que, na verdade, assim, é um primeiro contato, esse nosso contato ah, teórico, é como aulas teóricas que depois partem para as práticas. A vida é assim, né? Não é porque eu tinha esse contato com a teoria que eu tive no mesmo tempo, em paralelo, as experiências que me transformaram no que eu sou hoje. Então, eu era uma criança, cresci frequentando escola dominical, depois grupo de adolescentes, na sequência grupo de jovens, discipulado, tudo isso. Mas eu não tive muita escolha, sabe? Sinceramente falando, Deus não me deu muita escolha assim de ele por isso que o livre-arbítrio é uma coisa que dá muito pano para manga, na minha opinião, sabe? Até onde a gente é livre para optar, porque eu praticamente fui puxado de volta por Deus, assim. Depois eu vou contar meu testemunho, então você vai entender. Mas claro, eu estou te sim. falando aqui, estou respondendo a tua pergunta no que diz respeito a quando eu tive essa identidade assumida de Rafael Marques, um menino, um homem agora cristão, se é que se digamos cristãos, mas um imitador de Cristo, né? Sim. Onde reconheceu que sem ele não tem para onde eu guiar a minha vida em segurança. Uhum, Então, isso aconteceu há 2 anos e meio atrás. Eu digo que eu me converti há 2 anos e meio atrás. Antes eu tinha muita teoria, tinha muito conhecimento, porque eu tenho mais horas de acampamento e retiro espiritual em ministração do que uma pessoa tem numa faculdade, eu acho, sabe? uhum, Então, assim, eu sempre tive em contato com a palavra. Sempre tive em contato com a palavra. Mas a abertura espiritual de coração foi com 38 anos. 37 para 38 anos, numa virada de. Poderoso, assim, mas realmente foi sobrenatural o que Deus fez na minha vida para que eu pudesse hoje ter um norte, estar centrado e, acima de tudo, tranquilo com a minha fé, entendeu? Isso faz dois uhum, anos. sei. E nesses 2 anos, quando aconteceu de você tomar essa decisão impactante, o que te aconteceu que deu essa, essa bomba atômica aí que você está contando aí? Travou, a minha mãe tá falando ali que travou, mas travou para todo mundo, mãe, ou travou só a Célia?
tô te ouvindo, tô te vendo. Ok, então vamos seguir. Foi assim, eu tive toda essa minha vida de frequentador de igreja, entende? Que é o que era, mas não tinha ainda tido uma experiência com Deus na qual eu passei a viver com Ele, independente da instituição igreja, instituição religiosa, irmãos, pastores, que isso tudo faz parte, mas eu estou falando daquela vida com Deus que existe quando você o conhece, que é íntimo, Uhum, que é transformadora, né? Então, uhum, o que aconteceu? Eu vinha nessa vida de sentar no banco da igreja e ouvir ministração, ler a palavra, tudo mais, mas sem dar muito interesse verdadeiro a isso. uhum, E eu comecei na época da juventude, da adolescência, como todo adolescente passa por aqueles momentos de escolhas, se assim, digamos, uhum. podemos dizer. E eu comecei a ter as escolhas que me deram vontade, sabe? Sem esse filtro do evangelho, por exemplo. Então eu comecei a optar por coisas que me afastaram da comunhão. Você consegue me entender do que eu quero dizer? Sim. Você era um jovem cheio de conflitos? Bastante. Eu ainda sou, mas a Uhum, cruz centralizou tudo. Então hoje eu não uhum, sinto culpa e nem fico me debatendo, eu só despejo o fardo e pego leve, entendeu? Então antes, quando eu não entendia muito isso, então eu fiz algumas escolhas na vida que me levaram para algumas decisões que me afastaram totalmente. Assim, eu nunca mais frequentei igreja, nunca mais. Eu criei até um preconceito contra a igreja por algumas coisas que aconteceram lá quando eu frequentava um templo, sabe? uhum, Antigamente. E a minha vida foi se entortando para um outro lado e eu fui deixando tudo isso de uhum, lado. Eu optei, eu escolhi me afastar de tudo isso, até porque somente a questão teórica não me prendia a nada. Eu sou uma pessoa muito ativa, então eu fui me desligando e optei por outras coisas. Nesse meio tempo, eu dei com a cara na parede a maioria das vezes. Porque quando a gente quer andar com as próprias pernas, achando que é autossuficiente, a gente começa a cometer um monte de erros. E um dos maiores erros que eu cometi, uma das coisas que eu subestimei foi é, buscar a usar drogas. uhum, Esse foi o pior erro. Porque tudo bem, eu nunca precisei ser internado numa clínica com intervenção, sabe? Mas eu também não peguei leve. uhum, Então, talvez por toda a teoria, toda a parte que eu só tinha na teoria do evangelho, isso me deu uma baliza. Talvez não, com certeza isso me balizou a vida. Eu sabia que eu estava fazendo coisas erradas, mas tinha algo aqui que me dizia, cara, tu tá errado. Não é por aí. Isso não vai te trazer benefício nenhum. Isso não vai acrescentar nada na tua vida. Muito pelo contrário, você vai começar a sugar as coisas da tua vida. Então, assim, graças a Deus, porque fui educado dentro do Evangelho, eu tive essa baliza que não me deixou cair mais ainda em desgraça. Que foi o momento que eu optei em andar com as minhas pernas, pensando somente através dos meus conceitos de certo e errado. Depois eu fui ver que eu estava totalmente equivocado, que tudo isso era uma porcaria, entendeu? Então aí é fato, né? Eu uhum, comecei então a comecei com maconha, depois fui para uhum, o álcool, veio depois, e depois acabei na cocaína ainda, sabe? Tipo, depois de velho, praticamente pai de família já. Você vê como a questão do abismo que puxa o outro, ele é sutil, você não cai de cabeça. Primeiro você cai de joelho, aí você vai até que você está deitado, prostrado, sem força nenhuma, sabe? E foi assim que as minhas escolhas me levaram, a um momento crítico onde eu já não tinha mais fé em mim também. Não só a fé em Deus, ela é primordial, mas a gente também tem que ter fé na gente, que a gente pode
tentar de novo, conseguir, a gente vai, sabe? Aquela coisa da autoestima já se foi por completo. Então foi aquela coisa da cunha, sabe? Que coloca na árvore, que ela entra fininha, aos poucos ela vai derrubando a árvore. Exatamente assim foi a minha vida quando eu optei em abandonar tudo aquilo que eu aprendi. Uhum. Então chegou um ponto em que eu comecei a ter uma vida morna, sabe? Uma vida sem graça. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade e eu sofro de depressão. Se eu não me cuidar, se eu não me cuidar mentalmente, não tá centrado, não tá buscando as coisas que realmente têm valor verdadeiro para o meu Uhum. espírito, para a minha mente, eu começo a me perder em notícia ruim. Eu sou uma pessoa que pende para o melancólico. Eu mesmo, sabe? A minha carne ela é assim. Uhum. E eu lutei por muito tempo com uma voz que me dizia: se enforca. Se matar era uma coisa muito. Cometer suicídio era uma coisa muito presente no meu dia a dia. Isso é horrível, sabe? Porque você não senta na mesa do bar lá quando você tá com a galera e você fala assim. 2 vezes hoje eu olhei pro caibro do meu telhado ali e eu vi que ali eu podia pôr uma corda. Ali dava certinho, ali não ia quebrar, eu podia me enforcar ali, sabe? Você não senta no bar e conversa esse tipo de coisa. Então, isso Uhum. aí, e se você não procura tratamento, você não faz uma terapia, coisa que também era Uhum. tabu no meu tempo de lá atrás, quando eu ia na igreja, isso era um tabu. Falar que sendo psicólogo, meu Deus, será? Meu Deus, ele vai te deixar teu. Será que você deve ir? Então, eram umas coisas assim que a própria igreja falhava. A igreja no Uhum. sentido de os irmãos. A droga é um tabu dentro da igreja. A sexualidade, tudo isso é um tabu dentro da igreja que, na minha época, isso era reprimido. Era difícil você ter uma abertura sobre esse tipo de assunto. Então, como tudo isso acumulou na minha vida e eu também não busquei muita ajuda, sabe? Fui tentando resolver comigo mesmo, e isso foi criando uma bola de neve que chegou a um ponto que ou eu ia de fato consumar o ato de tirar minha própria vida, ou eu ia perder minha mulher e meu filho. Chegou nesse ponto e, como eu te disse, eu nunca precisei ser internado, eu nunca fui aquele cara que chegou em casa 3 dias depois. Eu estava todo dia dormindo em casa, mas a droga ela entrou na minha vida e se tornou algo social. Assim, eu conseguia ir no banheiro, ia na sua casa jantar, mas eu ia lá no banheiro, cheirava uma cocaína, voltava aqui, tava tudo bem, a gente trocava ideia, era até maneiro, entendeu? Só que aquilo vinha Uhum. destruindo por dentro, o que é pior. Talvez se eu tivesse caído lá na calçada, todo vomitado, escancaradamente podre, talvez alguém me juntava e me levava para me acolhia, sei lá. Mas quando a coisa é interna, Sim. ela é pior, né? Então chegou num Uhum. momento que eu estava muito, muito pensando em suicídio e não via. O que não me deixava cometer algo tão profundo era olhar para o meu filho e falar: como é que vai ser a vida dele daqui para frente? Como é que ele vai lidar com isso, sabendo que o pai tirou a própria vida? Então aquilo, graças Uhum. a Deus, Deus me fazia olhar para ele e falava assim: olha só, você tem algo para fazer aqui. Você não é aleatório. Você tem uma razão e um valor na sua existência. Por favor, não faça isso. Então, o Espírito Santo sempre, mesmo eu não querendo saber de papo com ele, ele me dizia: não faça isso, não faça isso. Chegou um dia em que minha mãe estava orando, agora até 3 anos atrás, digamos assim, mais ou menos. Mais ou menos isso. A minha mãe me ligou e disse assim para mim: filho, eu estava orando, estava jejuando e orando e Deus me disse para mim te falar que Ele te ama e que você é importante, que você é uma pessoa de valor, que Ele vê o teu valor. Mas eu na correria, tinha que tatuar à tarde, filhos aqui, mulher. Eu, mãe, a mãe lá em Beltrão, eu aqui em Balneário. Beleza, joia, mãe. Deus é massa. Tipo, entra por aqui, sai por aqui, sabe? Uhum. Meio que não querendo. Não quero nada contigo, Deus. Não fale comigo, eu não quero.
me deixa aqui, sabe? Deixa eu no meu cantinho e sujo. Mas Deus me deu o recado. E eu lembro que nesse dia aquilo ficou um pouco na minha cabeça, mas aquela coisa quando você já está sem se alimentar há muito tempo, se não se envolve mais com as coisas, então você simplesmente fica mais fácil cauterizar a voz de Deus assim no seu íntimo, sabe? Então eu meio que não dei bola. Quando eu quiser eu paro, eu não preciso usar nada, aquela coisa. No outro dia eu acabei usando. E eu me senti um lixo. E lembrei das palavras da minha mãe de um dia anterior. E aquilo, chegou um momento que aquilo me encheu a paciência. Eu falei, eu não aguento mais essa vida. Eu não tenho mais... Eu sempre tive uma qualidade que até o pastor Fernando falava sempre para mim. Ele dizia, Rafael, uma coisa que eu preciso dizer para você. Você é um cara sincero. Você fala o que pensa, você acredita e você fala, você não esconde, você não consegue ter duas facetas, por exemplo, num relacionamento entre amigos. Então, realmente, eu fui muito sincero com Deus. Falei, Deus, se tu realmente existe, se essa mensagem realmente é verdadeira, se a minha mãe me trouxe uma mensagem tua, é o seguinte, Deus, eu não tenho mais paciência. Eu não aguento mais isso. Ou eu quero descambar de vez, ou você faz algo, Senhor, porque eu não consigo. Faz você. Tu diz que me ama, tu diz que eu tenho valor, tenho importância, então faz, porque eu não aguento mais. Eu disse isso assim, com essas palavras, rapidamente. Assim, eu estava no chuveiro, eu não aguentava mais, estava sob efeito de cocaína, aquela coisa horrível, aquela angústia, já misturado com a ansiedade, com a depressão. Eu me abaixei no chuveiro e falei, Deus, se tu existe, faz algo. Faça algo, porque eu não posso. E meio que, tipo, rebelde, né? Pá. Terminei o banho e beleza, a vida que segue. No outro dia foi quando eu tive essa experiência muito doida. Essa bomba explodiu no outro dia, porque no outro dia aconteceu algo que foi basicamente assim. Isso foi algo sobrenatural, porque impactou, para você ter uma ideia, impactou os vizinhos que moravam ao meu redor. No outro dia as pessoas vieram na minha casa ver o que tinha acontecido. Tem pessoas que conversam comigo até hoje por causa daquele dia. Minha esposa estava trabalhando, meu filho estava na escola. E à noite ia ter jogo de futebol e nós íamos assistir o jogo do nosso time, comendo, assistindo, fazendo uma janta. Uma noite em família. E à tarde eu não tinha cliente, eu fui para o mercado. Fui para o mercado buscar as coisas para fazer a janta. Eu gosto de cozinhar e tal. Aqui em casa quem cozinha sou eu. Que bom. Homem, quando cozinha, tem um tempero especial, eu acho. Eu amo cozinhar e geralmente quando Deus fala comigo é quando eu estou cozinhando ou lavando a louça. É o horário que Deus me encontra. Deus tem marcado comigo na hora da louça. Tá. Nesse dia aconteceu algo muito fora do comum. Então, eu voltei do mercado, eu tô sempre de fone de ouvido. Eu sou tatuador, mas a arte que mais me fascina é a música. Eu amo música. Todo momento da minha vida tem música. Música está sempre comigo. Eu sou bem eclético, desde aquele som mais pesado, extremo, até umas músicas muito calmas e suaves. Eu gosto de muita coisa. E eu estava escutando música, vindo para casa, tranquilo, sol brilhando. Eu vou fazer uma janta para minha família, a gente vai ver o jogo, legal. Eu cheguei na minha casa, eu comecei a ter lembranças da minha infância. Da minha infância com o meu pai, em específico com o meu pai, por algumas coisas que marcaram a minha vida e algumas coisas com a igreja. Então eu comecei a ter lembranças. E eu comecei a chorar. E eu não lembro o porquê eu comecei a chorar. E eu não consegui mais parar de chorar. Começou a ficar compulsivo aquele choro. E aquele choro começou a trazer memórias que eu já há muito não me lembrava. E aquilo começou a vir e começou a brotar em forma de pranto, de choro, de amargura, de tristeza, de raiva. E de repente se tornou riso, mas não um riso alegre.
Não um riso de contentamento. Não, um riso de desespero. Aquela coisa meio filme macabro. Você ri e chora ao mesmo tempo. Parecia que tinha enlouquecido. Até eu parecia que me via de fora e falava: o que está acontecendo comigo, cara? Não consigo mais controlar minhas emoções. Mas depois eu fui entender que aquilo era muito necessário. Ser exposto. Eu digo para as pessoas mais íntimas brincando assim que eu estava no divã do Espírito Santo naquele momento. Você entendeu? Ele falou: vamos lá, você falou que não aguenta mais, meu filho, então vem cá, vou tirar tudo para fora. Vamos expor esse câncer para fora. Porque a nossa vida, as coisas que nos forjam, que nos levam adiante, são as coisas desde lá, e principalmente lá da infância, né? Então, Deus me fez expulsar muita memória e muita coisa que estava oculta. Por exemplo, traumas pareciam bobos, mas eu tinha... meu pai não jogava bola comigo. Meu pai não teve pai presente, então ele teve que se adaptar à paternidade. De certa forma, assim, ele não conseguiu, talvez, fazer tudo o que ele queria. E para você ver como a vida é complexa, aquilo me marcou, assim, porque talvez os pais dos meus amigos jogavam bola com eles e o meu não. É uma coisa parece tão boa, mas coisas minúsculas, assim, que se tornaram gigantes com o passar dos anos e que não foram devidamente curadas, começaram a aparecer, sabe? Uhum. E eu comecei a ver de onde vinha tanta tristeza e amargura. E vou resumir um pouco, porque minha história é longa. Quando eu contei esse testemunho pro Fábio, cara, foi mais de 1 hora de áudio que eu mandei para ele. Porque no outro dia, a primeira pessoa em que eu pensei, além da minha mãe e do meu pai, foi o Fábio. Foi para eles que eu mandei o relato do que aconteceu. Então, nesse Uhum. choro, nessa loucura que minha vida tomou forma, ali naquele momento, eu me lembro de estar sentado, larguei as compras, sentei na cozinha da minha casa, me escorei na parede, chorei e não lembro de mais nada. Não lembro de mais nada. O que eu vou te contar agora é o que minha esposa viu e me relatou. Minha esposa Uhum. chegou 1 hora e pouco depois daquele momento e me encontrou. Ela chegou em casa, não me encontrou, não me viu, buscou por mim, não me achava. E ela me encontrou dentro do quarto do meu filho. Eu arranquei o colchão, quebrei o estrado e estava dentro do estrado, caído lá dentro. Uhum. Todo vomitado. Acabado. Uhum. Horrível. Você fala: nossa, o que esse cara está contando aqui? Foi o que aconteceu. Uhum. Eu estava lá. Ela me tirou dali. Pensou que eu tinha tido um ataque. Ela não conseguia entender o que a situação estava acontecendo. E ela me jogou no chuveiro. E abri com roupa e tudo. Ela nem viu que eu estava de carteira. Inclusive, meus documentos ficaram 1 semana secando no varal lá de casa. Uhum. Nisso que ela começou a me dar chuveirada gelada para me acordar, eu comecei a gritar. E eu comecei a gritar coisas assim. Por exemplo, eu não aguento mais, eu quero morrer. Me deixa morrer. E nisso eu comecei a bater com a minha cabeça na parede para tentar quebrar minha cabeça literalmente. Eu queria morrer. Eu queria morrer. Uhum. E ela disse que eu batia com tanta força que ela viu que aconteceu uma tragédia, que ela teve que correr na casa do vizinho, que também é Rafael, mesmo nome que eu, meu xará, para ele vir lá em casa me ajudar a me segurar para mim parar de bater a cabeça na parede. E ela disse que eu gritava, os gritos que saíam da minha voz, a minha voz que saía de mim não era minha, era gutural, bem grave, assim, e eram gritos intermináveis que começavam e eu gritava muito alto. Me deixa morrer. Me deixa morrer. E o meu filho escutou tudo isso. Foi horrível, porque depois ele ficou uns dias repetindo essas palavras que ele ouviu de mim, meio que traumatizou ele até. Enfim, eles conseguiram me segurar, me pôr na cama. Eles me deram um remédio lá para mim dormir. E até então eles não sabiam o que tinha acontecido. E eu acordei 4 da manhã, para resumir um pouco essa parte. Acordei 4 da manhã. Essa parte é até engraçada.
Eu acordei 4 da manhã e olhei assim, tava tudo silencioso dentro da minha casa, tudo quieto. Não tinha um pio. E eu morava naquele momento do lado do complexo turístico Morro do Careca, aqui em Balneário Camboriú. Ele é muito movimentado. À noite o pessoal vai para lá, de dia é sempre círculo de pessoa, carro subindo, som alto. E eu acordei e não tinha um pio, nada, nem da natureza, nem humano, assim. E eu olhei para fora, falei, começou a vir, onde que eu tô? Ué, eu não ia cozinhar, não ia ter uma janta. Cadê minha mulher? Cadê meu filho? Tá tudo escuro, tudo silencioso. Fui na janela, abri, não tinha nada. Minha mulher não estava do meu lado na cama. Meu filho não estava na cama dele. Falei, eu morri. Tô uma alma penada aqui. O que aconteceu, Jesus? Aí eu desci as escadas da minha casa e tava minha mulher e meu filho deitados no sofá. E quando eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Minha mulher me olhou com um olho desse tamanho, assim, abraçada com meu filho. E eu, eu lembro que eu disse, o que vocês estão fazendo? E ela falou, não, nada, nós estávamos dormindo. E subiu pro quarto e dormiu. Sem entender muita coisa, caí na cama e dormi de novo. No outro dia era véspera de Páscoa. Nós íamos para Pomerode, onde minha irmã morava com seu marido. Ele é pastor, meu cunhado, né? Ele é teólogo e minha irmã também. E nós íamos lá passar a Páscoa com eles. E eu acordei de manhã, preparei o café, alegre, e eu não lembrava de nada daquilo que tinha acontecido, que eu te contei até agora. Para mim aquilo não aconteceu, não existia. E a minha esposa já acordou daquele jeito, meio pé atrás, e veio, pai. E ela olhou para mim, de tanto eu insistir, o que aconteceu? Você está estranha? Ela olhou, você não lembra de nada mesmo, né? Eu falei, não lembro de nada. Lembra do quê? Do que você está falando? Ela, nisso eu sentei e eu baixei a cabeça e latejou a minha cabeça. Depois eu passei a mão, estava cheio de galo, assim. Aí ela me contou tudo isso que eu acabei de te contar. Foi uma visão horrível, foi momentos de inferno. Inclusive, ela ligou para o SAMU para me resgatar, porque eu estava em estado psicótico. O SAMU mandou a polícia antes, porque quando esses ataques psicóticos que eles chamam, né? Eles mandam a polícia para ver se tem condição do SAMU ir lá fazer o resgate antes. Chegou polícia na minha casa. Os vizinhos viram a polícia chegando, eu gritando, tá. Mas enfim, ela me contou tudo o que tinha acontecido. Eu fiquei estarrecido, sentei no sofá e falei, não pode ser verdade. Isso aconteceu comigo. Eu fiz isso? Não. Mas ao mesmo tempo eu apaguei lá nas compras, quando eu cheguei em casa. Eu me lembrava do choro, de todo aquele sentimento. Mas aquilo foi ficando tão intenso que depois eu comecei a ter flashes de memória. Foi ficando tão intenso. Foi uma limpeza tão profunda de raízes de amargura, de bullying, de coisas que eu sofri na escola, dentro da igreja, coisas que me machucaram, que eu nunca consegui tratar e que afetaram as minhas decisões depois que o Senhor tomou a decisão de me limpar sem sem aviso, sem o Deus não trabalha no politicamente correto. Ele não quer saber se o vizinho achou horrível. A primeira visão, o cara gritou, deu polícia. Deus não está preocupado com isso. Muitos frutos vieram depois desse dia, por causa desse dia, por esse motivo. Pessoas que falam comigo até hoje e que testemunham o que mudou na minha vida a partir daquele dia, como por exemplo o Rafael, que estava lá, que ajudou a me socorrer. Ele conversa comigo até hoje e ele fala, cara, você é outra pessoa daquele dia. Então é muito legal ter essas testemunhas populares que conseguem testemunhar o que aconteceu. Mas enfim, nesse dia eu cheguei para minha esposa, depois de tudo isso que ela me falou, nós estávamos indo para Palmeiras, eu falei, eu já não aguentava mais, Ana. Fui na minha geladeira, tinha um pouco de maconha ainda lá. A seda que a gente chama, né, para enrolar o cigarro de maconha, tinha lá em casa. Aquelas pipes de vidro para você fumar, eu tinha lá ainda. E eu cheguei para ela, aí, óbvio, tinha lá, né, porque eu ainda fazia uso. Eu falei para ela, eu vou jogar isso fora. Ela olhou para mim assim, com uma cara de cética, falou, ah, de novo, com esse papo você vai jogar fora, depois você está gastando dinheiro com isso de novo, então guarda lá, né? Eu não culpo ela. Ela vivia nessa minha tentativa e fracasso a vida toda, né? Quando eu buscava vencer sozinho, com a força do meu braço.
Porque não era Deus vencendo, era eu tentando vencer. E isso nunca ia acontecer. Se eu não entendesse que a vitória era a cruz de Cristo, e que lá já estava consumado tudo, e que lá não havia mais culpa, eu já tinha me curado. Eu não queria me curar. Então, eu entendo ela estar incrédula perante a minha ação de jogar tudo fora. Mas, enfim, eu joguei tudo fora naquele dia. E a gente foi para Pomerode, a gente conversou, testemunhei para o meu cunhado, para minha esposa e para minha irmã aquilo que aconteceu. E resumindo, de lá para cá eu fui liberto do vício. Eu não tenho vício mais em nada, eu não preciso de nada. Hoje, se eu tenho um vício, ele é benéfico, é bicicleta, sabe? Hoje eu ando de bicicleta. Eu entendi que nós somos um corpo, a gente precisa se movimentar, a mente precisa expandir, pensar, não ficar só na frente do computador, do videogame, do desenho, do trabalho. A gente precisa de momentos a sós. A bicicleta me traz tudo isso. Porque quando eu estou andando de bicicleta, eu estou orando, eu estou meditando, eu olho muito para dentro de mim quando eu estou... Porque eu faço longos trajetos, pedalo 100 quilômetros, dá tempo de você esmiuçar o teu dia, o que você fez, como você reagiu com o teu filho, como você foi com as pessoas. Então você começa a olhar para dentro e aí você começa a transformar a tua vida, quando você para de olhar só o externo. Mas a libertação dos vícios que veio nesse dia, eu achei que tinha sido o ápice da minha conversão, da minha metanoia. Mas isso não foi o ápice. Depois de mais de um ano livre de dependência química, eu fui ver que eu tinha muitos outros vícios que não são químicos, não são drogas que você usa fisicamente, não entorpece a mente, mas existem e existiam algumas coisas que já foram vencidas. E a gente tem uma caminhada longa com Cristo, a gente vai se aperfeiçoando na fé durante o nosso trajeto, é óbvio. Mas eu me deparei com uma outra realidade que eu estava falando com a minha mãe há um tempo atrás, que me chocou, assim, porque eu achei que eu vencendo o vício em drogas, eu estava livre. Beleza, uhul, a vida brilhou, pássaros cantam, e vamos aí, tá tudo certo. E não, e eu me deparei com o Rafael torto, estragado, mais ainda dependente da graça, para conseguir reagir e melhorar no dia a dia. Então, o abrir de olhos e a limpeza que o Senhor fez naquele dia, ela foi só o começo de tudo que vem acontecendo na minha vida. De um processo, De um processo que ele é maravilhoso. E hoje eu estou num estado aqui com Deus, não só de sentimento, mas de razão, que também é importante. A gente não é só sentimental. Não é só chorar, escutar a música daquele cantor que a gente gosta, orar e chorar que, ai, Deus está... Não, às vezes Deus está no silêncio. No silêncio de dias, onde parece que as coisas não começam a se encaixar e você começa a se desesperar e perder o teu rumo. Foi ali que eu encontrei um Rafael que precisava de Deus, não só aquele Rafael drogado, aquele Rafael bêbado, aquele Rafael inconsequente nas atitudes de casca, de exterior aqui do mundo físico, mas aqui dentro, sabe? Então... O verdadeiro Rafael. Exato, sabe? Transformar muitas das coisas que já foram forjadas pelo sistema político, religioso, tudo isso que nos molda como cidadãos, como pais de família. Então, assim, eu vi que aquilo lá, graças a Deus eu não tenho mais que fumar um baseado para ter que comer uma pizza com a minha esposa. Puxa, era tão chato. Todo mundo pronto para sair comer um negócio. Pera lá, eu tenho que ir lá enrolar um cigarro de maconha, senão nada tinha graça na vida, entendeu? Graças a Deus por essa libertação. Mas ela foi gigante, claro, porque eu não tinha força. Deus fez isso por mim. Não estou desmerecendo, não estou subestimando o poder destrutivo que as drogas têm sobre as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Longe disso, longe disso. Pelo contrário. Mas estou querendo abrir os olhos aqui, das pessoas que nos ouvem também, que muito do que nos contamina, o que nos estraga são
as coisas que a gente pensa, como a gente vê o mundo. Então, Deus tem trabalhado muito mais nisso nesse momento, sabe? E tem trabalhado muito, tem me confrontado comigo mesmo diversas vezes. E é maravilhoso você entender o sacrifício de Cristo na cruz, que ele é eterno, que ele não foi um dia de sacrifício que se consumou na Páscoa quando ele ressuscitou e acabou aquele sacrifício. Não, ele é um sacrifício eterno. E eternidade, ela não é o infinito que começa e não tem fim. A eternidade nunca teve começo. Então, esse sacrifício que a Bíblia fala que o Senhor foi crucificado lá na fundação dos tempos, então ele é eterno, e a gente aceitar isso no dia que a gente erra, no que a gente tropeça, entender que Deus está ali mesmo no erro, mesmo no tropeço, ele está falando, ele está lapidando, ele está ensinando, ele está amando. Isso é o mais importante e é o melhor da metanoia que acontece na vida de uma pessoa. Então, eu sofria muito de culpa. Eu sofria muito de culpa. O que eu fiz hoje que vai me desmerecer do céu? Ou o que eu fiz hoje que vai... Sabe? Isso... Pelas obras, né? Porque parece que quando a gente encontra o nosso verdadeiro eu lá no fundo mesmo, que a gente tem que encarar o que nós somos, é quando a gente vê Deus, vê Cristo olho no olho. E você sabe que eu passei por várias religiões, né? Eu era muito da nova era também. Amava uma maconhazinha, que eu sou também lá da época, né, da década de... Eu, na década de 70, quando a maconha começa a emplacar no Brasil e o hipismo, né? Eu tinha 15 anos. Então, eu passei por tudo da nova era, todas as religiões. E o que até hoje me fascina, graças a Deus, a misericórdia dele me alcançou. E eu também pude olhar ele nos olhos e falar: Eu te quero. Foi quando eu vi que só em Cristo ele só nele a gente vai verdadeiramente lá no nosso fundo, ele vai lá arrancar lá de dentro o nosso verdadeiro ser e a gente ter a coragem de falar, tá tudo errado aqui. E entender e poder ser grato que com ele vai arrumando tudo, Sim. vai acertando tudo. E a gente vê evangelizando, falando com as pessoas, como elas justificam coisas que são absurdamente desnecessárias e terríveis aos olhos de Deus. Por isso a cruz, que é uma cena tão dura de ver, para Deus também é muito duro ver o nosso pecado. Então, essa limpeza, essa mudança, essa metanoia que você está dizendo aí, tira de nós mesmo a culpa, tira um edifício das costas, né? Tira tudo que é sujo. É muito ruim estar sujo. A E o culpa... sabor, Pode uhum, concluir. o sabor do perdão é muito bom. Da limpeza, de falar, eu estou livre. Essa coisa é uma coisa deliciosa de sentir. E nosso tempo, eu quero aproveitar o máximo possível, porque eu tenho 3 perguntas aqui para você. Eu falo muito. E isso é ótimo, né? É duro fazer uma entrevista com alguém que você fica arrancando. É muito melhor alguém que é assim, tem bastante conteúdo para transmitir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação da igreja no Brasil, né? Porque você passou alguma coisa aí com a igreja aí quando você se afastou, que aliás esse afastamento foi bom, né, Rafa? Foi Porque maravilhoso. foi você e Deus no chuveiro, berrando, gritando, e foi ali que você encontrou ele de verdade, né?
Primeiro, eu só queria falar sobre a culpa. Eu creio que onde há culpa, há pecado. Quando você fica nesse looping vicioso de peco, sinto culpa, peco, sinto culpa, peco, sinto culpa, você não consegue É. deixar o pecado. Quando você entende Uhum. que Jesus já pagou o teu pecado e que você vai pecar ainda, mas é que você não busca pecar, porque você sabe que aquilo te faz mal, mas você, se pecar, porventura, você leve em Cristo para dizer, não, ele já pagou o meu pecado, eu não estou num estado de pecado. É diferente você pecar e você viver em estado de pecado, que você, né, que é diferente da santificação. Então, assim, quando não há culpa, é muito mais fácil. Você tropeça, mas você se levanta e segue adiante, porque diferente é tropeçar do que permanecer caído no estado de pecado, né? Então, onde não há culpa, há amor, há perdão, há alegria, há iniciativa. A Mas, culpa Rafa, você não acha, desculpa te interromper de novo, mas você não acha que tem um fator aí, sine qua non, que a gente tem que entender? Por que que eu cometo esse pecado? Na verdade, a gente tem que entender que nós temos uma natureza pecaminosa. é claro, é claro. Quando a gente vai tratar a natureza pecaminosa, que as nossas ações dos pecados começam a mudar. Então, não adianta eu só querer arrumar o fato de eu mentir, por exemplo, Sim. roubar, não sei, fumar, sei lá o quê. Não O que adianta eu faz pecar? ficar só nisso. Eu tenho que ir lá na essência, lá no fundo Sim, de mim mesmo. Eu tenho uma natureza pecaminosa. claro. E mesmo que eu não tivesse esses pecados, se eu fosse a pessoa mais certinha e corretinha do mundo, ainda assim eu teria esta natureza Exato. pecaminosa. E é isso que o Senhor Deus, nosso Criador, vem na pessoa do Filho, arrumar na gente. Sim, É essa natureza pecaminosa. Porque enquanto a gente viver, ela vai estar na gente e nós vamos ter essa sim. tendência. É a nossa luta Mas, diária. mas se a gente tem ele em nós, a Quando perspectiva a gente entende o muda. sacrifício da cruz, a gente para de tentar vencer. A gente já venceu. Você tá entendendo? Exatamente. Tentar vencer é fracasso diário. Se eu tentar vencer, eu vou voltar ao velho Rafael, que tentava vencer. Eu desisti de tentar vencer. Eu nunca vou vencer, porque já foi vencido por mim e já está consumado. E não há nada que eu faça que vai acrescentar um pingo a essa obra. Eu não posso nem desmanchar ela e nem acrescentar nada a ela. Então, Jesus disse que a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. É isso aí. A gente vai pecar, vai errar. Hoje eu tratei minha esposa da forma que eu não queria ter tratado ela. Mas que bom que eu tenha consciência. É Isso isso, a que me faz consciência. não me acomodar num estado de um homem Uhum. bronco que maltratar sua esposa. Eu estou dando um exemplo, entendeu? Existem várias outras coisas, tantas na vida da gente a ser mudadas, a ser vencidas, que já foram, na verdade, como a gente estava falando. Mas você me pediu sobre a igreja no Brasil, foi isso? Foi, eu quero que você fale rapidinho, porque nós temos mais ou menos 7 minutos. Ok. Então, nós vamos ter que sintetizar, mas eu vou te chamar de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma audiência imensa, gostaria de convidar todos os seus amigos, seus familiares a seguirem o acervo de memórias, a divulgar essa entrevista, a levar outras pessoas que também estão buscando paz, essa limpeza de culpa, essa transformação de hábitos e vida numa vida tranquila, boa, em paz com Deus e os homens que você alcançou. Então, vocês todos são bem-vindos e muito obrigada por estar aqui conosco, aqui, Rafa, obrigada por aceitar essa entrevista, se expor assim, para que o nome de Jesus seja exaltado, Amém. tá? É isso. Então, eu queria que você falasse sobre a situação da igreja no Brasil, um pouquinho da igreja e a política e Deus e o livre-arbítrio. Tentar falar as duas São coisas as... numa coisa. A Deus, a igreja e a nossa situação
atual, a sociedade e a política dá para responder, no meu ponto de vista, numa resposta só, né? Vamos tentar ser breve, porque uma coisa que eu não consigo é ser breve, eu sou um papagaio, sabe? Se você deixar, eu vou te cortando, mas eu Ótimo, quero que você volte aqui, tá? ótimo, Gostei por favor. muito. Eu também gostaria de ter mais tempo, mas enfim, vamos lá. Eu creio que a igreja brasileira hoje ela vive um momento muito ah, triste. A grande massa evangélica, esse povo que cresceu tanto em quantidade, mas tão pouco em qualidade, em tão pouco em ensinamento, em experiência e cultura, eu acho que ele vive um momento triste de polarização, tanto na política, Uhum. onde se você apoia a direita, você é excomungado pela esquerda, e vice-versa, e também a contaminação que houve da igreja instituição, no caso, não o corpo de Cristo que estou falando aqui, eu estou falando da igreja instituição, né? As instituições Uhum. casando demais com o sistema político, que é o que a gente via na época, por exemplo, com os saduceus lá atrás, né? Os Na época fariseus. que os Uhum. saduceus estavam lá, dominavam o templo, a política, e é tudo com eles, e você viu o estrago que era, e Jesus estava sempre combatendo aquilo, porque era muito terrível as ações que a igreja vinha cometendo naquela época, os governos principalmente. E tem acontecido a mesma coisa aqui no Brasil. O povo tem esquecido de amar um ao outro acima de qualquer diferença ideológica, está degladiando politicamente, elegendo autoridades assim como se fossem o próprio Messias. Eu não estou falando só de quem é direita, mas de todos têm os seus messias políticos. A fé das pessoas está na política, e eu creio que É. se o cristão parasse para ver que o papel dele é ele fazer a diferença, é ele promover a justiça, o amor, promover a ação social, promover as boas obras, promover o acolhimento, É. o mundo mudaria um pouco para melhor, e nós pararíamos de esperar pelo político. Porque é muito fácil. Eu me ausento daquilo que é meu dever como uma pessoa que se diz transformada pelo Espírito Santo de Deus e começo a cobrar alguém que faça tudo. Mas eu não faço nada. Eu não olho para o meu vizinho, eu não me compadeço daquele cara que está lá na esquina, não quero saber da história dele, o porquê ele está lá, se ele precisa de água, de pão, de uma amizade. Então, o cristão, hoje no Brasil, está preocupado com muitas outras coisas, políticas, sociais e, acima de tudo, esse mercado da fé, da onde eu faço isso e eu consigo aquilo, e eu ganho mais, e eu ganho dinheiro, e eu prospero. E está se esquecendo dos reais valores do reino de Deus, que não tem nada a ver com os valores desse nosso reino terreno aqui, né? Então, acho que o Brasil precisava hoje acordar, não chegar num ponto aonde a gente começasse a ser censurado, a ser proibidos de exercer a nossa fé, o nosso livre-arbítrio em fazer as coisas em nome de Jesus, parar de acusar muito, de buscar culpar pessoas e atitudes, e amar mais, e levar mais o evangelho, e viver uma vida mais simples. Isso que eu creio, sabe? Que a igreja meio que se perdeu um pouco nesse âmbito, assim, nessa esfera política, está muito polarizado. Tá? Por exemplo, até a questão, só para concluir, até a questão Uhum. teológica tem causado motivo das pessoas criarem canais no YouTube para esse segmento, vamos os arminianos contra os calvinistas, e uma guerra entre eles, o povo de Deus está se separando, e a palavra diz que aí daquele que separar o meu povo. Então eu acho que o povo precisa deixar de lado, eu acho, eu penso, eu acredito, e voltar para a cruz. É aqui o nosso centro, é aqui que a gente tem a comunhão. Se você acha que isso está certo ou que está errado, é para depois. Vamos focar na cruz. Está faltando isso, na minha opinião. Deixar dessas discussões
já orientadas por Paulo, né? Larga, não faz isso. E perguntar quantos hospitais você visitou este mês? Quantas cestas básicas você distribuiu Eu, durante essa semana? ah, Tem que ter essas perguntas. E a gente tem que estar dentro das igrejas para trazer esse questionamento. Não podemos deixar solto, não. sim, Tem que estar lá para fazer ela funcionar como Deus quer que ela funcione. acontece. Você quer fazer outra pergunta para terminar? Ou posso falar uma coisa? É, você pode falar, mas a gente está no tempo Tá. quase em cima, tá? Ok, vamos deixar para outro dia então, porque tem muita história para contar. Tem muita coisa. A gente tem, né, Sim, Fábio? só parte do meu testemunho eu tive que cortar vários pedaços ali do que aconteceu naquele dia fatídico para que coubesse aqui. Porque, como eu te falei, a mensagem que eu mandei para o Fábio dava mais de uma Sim. hora. Pois é, então, e eu fico com ele lá no posto. Até ser um beijo para você, viu, Fábio? Muito obrigada por ter indicado o Rafa aqui para a gente. É, eu fico com ele no posto, menino, passo o tempo. O posto é uma igreja, né? É uma igreja, sempre O foi. posto é uma igreja. O E Fábio ele é um tá evangelista. errado. O Fábio está na profissão errada. O Fábio não é. O Fábio, ele é um pastor, cara. Ele tem que assumir isso de uma vez, entendeu, cara? Tem uma galera aí para pastorear aí, demorou já. É, ele foi ungido presbítero, né? Não sabia, não me Então, contou. Que... ele foi ungido lá na Igreja Batista Bapai, lá conosco. Eu fui ungida junto com ele naquele dia, pelos os missionários americanos estiveram aqui. E o Fábio é um evangelista maravilhoso. E a gente tem que cuidar, né? Porque o inimigo está na nossa cola. O inimigo Mas e, acima de tudo, a nossa carne, né? Sempre querendo vencer o nosso espírito, né? É, mas é maravilhoso experimentar o poder e a presença do Senhor, né? O poder que Ele tem sobre todas essas coisas do inferno, como o Senhor, Ele, com o sopro da sua boca, Ele vence, Ele nos ajuda, Ele nos levanta, né, Já Rafa? está consumado. Rafa, quero te conhecer, quero jantar um dia a sua comida, viu? Quando você vem para o litoral? É, eu devo ir até o fim do ano, eu devo dar uma passada e eu quero te encontrar. Você Já está está em Camboriú, né? para ficar, a gente faz um rangão aí e troca uma ideia longa. E se você vier aqui em Francisco Beltrão, por favor, me dê a honra. Eu estou para ir. Eu estou para ir, aí a Tá, gente se comunica sim, com certeza. tá legal. Então, querido, muito obrigada. Deixo um grande abraço aí para todos os seus, para sua esposa, para o seu filho, para todos os seus amigos, tá? Sua família. Um beijão para todos vocês. Sigam o acervo de memória, divulguem essa entrevista que o Rafael deu com tanto carinho, com tanta profundidade. Eu sei que vai impactar outras vidas. Então, um grande abraço, querido Rafael Bisnaga. Um Eu que beijo para vocês todos. muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência. E só para finalizar, eu quero dizer que não precisa de nada, gente. Não precisa de fórmula mágica. Só reconhecer a nossa necessidade de Jesus na nossa vida e é isso aí. Foi o que eu fiz. Só reconheci e falei, faz tu, eu não faço, eu não tenho força. A partir desse momento, a vida mudou. A gente tem que reconhecer como Deus suficiente. E pronto. E aí a alegria eterna vem. Bem, É isso. Então, meu amor, um grande beijo, um abraço para todos vocês e até quinta que vem, tá? Às 20 horas aqui no M Selvas e amanhã, a partir de amanhã, já vai estar lá no YouTube a sua entrevista, tá? Um amém. beijão, Deus abençoe a todos. Dois. Tchau, 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 querido. querida. Tchau.